Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Olha que alegria, gente. Começando pela primeira vez no ano de 2018, no dia 1º de janeiro, nossa pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz, muita paz. Com certeza, muitas realizações em todos os níveis da sua vida, mas acima de tudo no seu nível espiritual, que é a prioridade que deveria ser o grande foco de todos nós. Né? Porque a pessoa que consegue se realizar espiritualmente, ela se descobre na sua ligação com Deus. Vamos deixar bem claro aqui que eu não estou falando de religião, e sim de religiosidade, que é bem diferente. Então, a pessoa que consegue se desenvolver nessa linha, ela está pronta para prosperar, para melhorar a sua relação em qualquer outra área da sua vida. Inclusive, né, meus amigos, nós ficamos prontos para a gente lidar com as adversidades que são naturais na caminhada de cada um de nós. Então, feliz ano novo, mas como diria Carlos Drummond de Andrade, o grande, célebre escritor brasileiro, feliz olhar novo para todas as coisas, né? Para todas as coisas que a nossa vida tem. Hoje eu queria conversar com vocês sobre duas histórias diferentes. Vamos falar rapidamente, por exemplo, do Pedro e do João, tá? Imagina que o Pedro é uma pessoa que passou o ano todo de 2017, ou boa parte da sua vida, se queixando da vida, reclamando dos problemas financeiros. João, de certa forma, é um bom representante, né? De uma pessoa que teve problemas graves de saúde, mas que estava de braços cruzados em relação a isso, uma pessoa pessimista, sempre achando que o futuro ia ser ruim. Não, conversar com ele era difícil. Você chegasse perto do João, sempre ia falar das coisas ruins do país, da família, dos atos de violência. Olha, cada 10 palavras do João, 9 eram coisas ruins e a última estava se tornando. Complicado conversar com o João. Oração pro João? Ah, bobagem, besteira. De vez em quando, assim, na base do desespero, ele repetia umas palavras soltas, mas nenhuma conexão com seu sentimento. Enfim, João, gente, não era uma pessoa ruim, mas estava distante também de se esforçar para ser uma pessoa boa. João teve vários problemas, não fez muita coisa para se libertar deles e o pouquinho que fez ele achava que era muito. Deus definitivamente nunca estava em primeiro lugar da vida do João, pelo contrário, ele sempre achava que as coisas aqui fora tinham que mudar. Ele falava assim, ó, na hora que eu tiver um emprego melhor, que eu ganhar mais dinheiro, ou na hora inclusive que eu melhorar a minha questão da saúde, na hora que o amor da minha vida aparecer, na hora que as pessoas pararem de falar mal de mim, na hora que esse mundo todo melhorar, aí sim eu vou ter fé em Deus e vou levar a minha vida adiante. Esse é o João, né? Que representa tão bem, com certeza e infelizmente, né? Boa parte da humanidade. Olha que situação. E aí nós temos o caso do Pedro, né? Pedro é um sujeito bem interessante, porque ele tem muito problema. Mas é difícil deixar o Pedro para baixo. Você vai conversar com ele e fala, Pedro, sua vida está muito ruim. E ele fala, mas eu sei que vai melhorar. Pedro, mas por que tantas dificuldades? Certamente tem um bom motivo. Me cabe aprender com cada momento, embora não entenda por que eu cheguei até aqui. Mas eu sei que eu posso sair daqui melhor do que eu cheguei. Quando você vai conversar com o Pedro, é curioso, né? Porque ele tem muito problema de saúde. Aliás, parecido com o João. Mas é interessante porque o Pedro, gente, ele tem uma forma diferente de olhar as mesmas coisas. Enquanto ele cuida do corpo dele, ele está lá se perguntando: o que eu posso aprender com essa situação? Então, às vezes, o problema de saúde dele fez com que ele estivesse mais perto da família e ele aproveitou para ficar mais perto da família. Infelizmente, pela circunstância que ele passou, de estar buscando médico em médico, né, estar sempre rodando de um lado para outro, ele acabou para ler vários livros nas filas que ele precisou enfrentar, em alguns tratamentos que ele precisou fazer, e esses livros fizeram um bem enorme para o Pedro. Pedro, claro, tem problemas financeiros, como boa parte, né, da humanidade, mas é uma pessoa que fala que o pouco com Deus é muito, está se esforçando para melhorar cada vez mais, é uma pessoa que ousa, que lê, que se informa, que se aperfeiçoa e sempre diz que Deus vai ajudá-lo se ele merecer e que ele está fazendo o máximo para merecer. Ele é um bom amigo, um excelente filho, é confiável, é justo, é positivo, pensa sempre em coisas positivas. E por incrível que pareça, gente, apesar do João viver num lugar muito simples, de ter problemas materiais graves, problemas de saúde, você acredita que o João tira horas preciosas do seu tempo para ajudar seu semelhante? É isso mesmo. A gente sempre vai encontrar o João em algum trabalho social,
em algum trabalho voluntário, ajudando várias pessoas em estado de necessidade maiores do que as dele. E João ainda ama os animais, respeita os animais em todos os níveis. O João respeita a natureza, nunca suja as ruas. Olha, é um exemplo de dignidade. Né? Chegar perto do João é chegar perto de um discípulo de Jesus verdadeiro, porque é uma energia boa, uma alma serena, que vive a vida estando dentro da vida com as dificuldades da vida, mas com outro nível de dignidade. Aí a história conta, gente, que o João e Pedro, olha que coisa, se encontraram agora no Réveillon. Eu fiquei sabendo, me contaram aí. Se encontraram no Réveillon. E aí estavam conversando sobre o futuro. Ah, claro que para o João o futuro é péssimo. Ele estava lá preocupado com a roupa branca, com as simpatias que ele tinha que fazer, né, com uma série de coisas que ele tinha que fazer, mas continuava reclamando da vida. Qual era o plano dele para os próximos dias de janeiro? Nenhum. Foi o que ele falou para Pedro: não adianta ter plano, eu tenho plano, mas nada funciona. E continuava pessimista. E Pedro estava lá, simples, não teve nem dinheiro para comprar a roupinha branca que a maioria utiliza para passar o Réveillon, né? Mal tinha dinheiro para comer, não conseguiu as sementes das simpatias. Ele falava: a principal simpatia que eu posso fazer é me alinhar com Deus. Aliás, não é simpatia, falava ele lá para o João, né? É uma atitude. E as primeiras coisas que eu vou fazer em janeiro, uma lista do que eu posso melhorar moralmente, do que está no meu alcance e que eu posso mudar no meu cotidiano. Meus amigos, uma pergunta pura e simples. Você acha que se hipoteticamente, né, não é o caso, mas se hipoteticamente tivesse uma greve no mundo espiritual, olha a hipótese, hein? Imagina uma greve dos anjos bons, assim, do mundo espiritual, né? E que só uma pessoa entre o João, né, e o Pedro pudessem ser auxiliados na hora que eles passassem por dificuldades ao mesmo tempo. Qual dos dois você acha que seria o escolhido? O pessimista andando de braços cruzados, reclamando da vida com um olhar para o passado? Ou o otimista, repleto de fé, que é uma pessoa generosa, olhando sempre para o futuro? Então, meus amigos queridos, que você, que mais se identifica com João, possa refletir sobre os perigos de continuar pensando, se sentindo e vivendo como Joões que existem no mundo, né? Dessa nossa história aqui hipotética. E que você, que já se alinha com a postura mental do Pedro, possa crescer cada vez mais espiritualmente na certeza de que você vai sempre colher o fruto maravilhoso que está plantando, mesmo quando o terreno muitas vezes é inóspito. Que Jesus, gente, através do seu evangelho maravilhoso, te inspire em cada dia. E de verdade, que a gente faça de 2018 um ano com um olhar especial, uma postura especial por causa das nossas atitudes diferentes, melhoradas e especiais. Tá bom? Mas que, independente da sua situação, nós continuemos com um hábito saudável, escutando as pílulas do nosso amado Evangelho, espalhando-as pelo mundo afora, mais de 100 países, graças a Deus, todos os dias. A partir de amanhã, eu vou começar a compartilhar com vocês várias novidades que nós vamos ter esse ano de 2018. Vocês nem imaginam, e novidades incríveis de pílulas do Evangelho, momentos para estarmos juntos, trabalho social para a gente fazer juntos. Nossa ideia é a gente estreitar os laços físicos, né, estando em contato sempre que possível, mas acima de tudo espirituais, através da prática coordenada no campo do bem. Tá? Mas a partir de amanhã a gente fala sobre isso. Hoje, continuo te desejando, como o Carlos Drummond de Andrade falava, né, um feliz olhar novo para esse novo ano que se inicia e que você faça a escolha, nesse caso da história, sobre qual dos dois personagens mais combina com você, ser o João ou se tornar verdadeiramente o Pedro. Fiquem com Deus, luz e paz para o seu coração, para sua família, para todo mundo que te rodeia. Ah, e você já sabe, que delícia poder falar isso a primeira vez, né? No ano de 2018. Até breve, até muito, muito breve.